eu queria pregar sobre a sabedoria de Deus. Eu quero falar, na verdade, queria te convidar a chamar a sabedoria de Deus para dançar. Já explico melhor isso. Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 a 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém. Amém? Estende as mãos para o céu, sim, em sinal de rendição a Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, abra meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. É muito interessante o livro de Provérbios. Ele vai apresentar a sabedoria como uma pessoa. Em Provérbios, no capítulo 1, a Bíblia nos mostra a sabedoria gritando nas ruas, conversando na praça, ensinando na porta da cidade. Em Provérbios, capítulo 9, ela aparece construindo casas e servindo banquetes. A Bíblia vai dizer em Provérbios 3, que a sabedoria carrega na mão direita a vida longa e na mão esquerda a honra e riqueza. Ela construiu, estabeleceu os alicerces da terra, pôs o céu no seu lugar, e mediante ao seu conhecimento, ela fez as nuvens gotejarem. E enquanto eu lia o livro de Provérbios, eu fiquei pensando, se a sabedoria é uma pessoa, eu queria convidá-la para morar na minha casa. Eu fiquei pensando assim, se ela tem pernas e braços, eu queria que ela fosse comigo para o trabalho, no banco do carona, participasse das minhas reuniões, me desse conselhos, me ajudasse a, sim, ensinar os meus filhos, me ensinasse a fazer negócios. Eu queria que a sabedoria de Deus me acompanhasse. Na verdade, essa noite, quando todo mundo estava dormindo, eu desci lá para o lugar onde eu faço sermão e eu, então, comecei a orar. Pus uma música e convidei a sabedoria para dançar. Eu disse assim: Deus, me ajuda a embalar a minha vida no ritmo da sua sabedoria. Quantos querem convidar a sabedoria para dançar? Quantos querem fazer essa oração? Repete comigo assim: Deus, me ajuda a embalar a vida no ritmo da sua sabedoria. Mas o que representa isso? Isso é possível? Como é que isso funciona? O que a Bíblia fala sobre sabedoria? Só no livro de Provérbios, a palavra sabedoria, o sábio, aparece 125 vezes. A sabedoria era algo muito estimado no Oriente Antigo. A maioria dos reis tinha conselheiros, que eles chamavam de sábios. E eles consultavam esses sábios antes de tomarem decisão. Na perspectiva bíblica, a sabedoria está relacionada ao conhecimento dado por Deus, às revelações do Senhor. É por isso que José é chamado de sábio, Daniel é chamado de sábio, seus amigos também. Por quê? Porque eles tiveram acesso às revelações do Senhor que abençoaram reis e nações. Mas também
sabedoria na perspectiva bíblica, ela está ligada ao conhecimento que colocamos em prática. É por isso que a palavra racan, sabedoria, ela também é usada na Bíblia para as pessoas que eram hábeis em trabalhos manuais. Os artesãos que ajudaram a mobiliar o tabernáculo, os construtores do templo. Não é apenas conhecimento, é conhecimento que colocamos em prática, que se transforma em arte de viver. É por isso que no Novo Testamento, a Bíblia relaciona a sabedoria à pessoa de Jesus. Em 1 Coríntios, a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, versículo 30, que Deus nos uniu com Cristo Jesus para que Ele fosse a nossa sabedoria. Que Ele fosse a sabedoria de Deus encarnada, que Ele nos mostrasse como viver. A Bíblia também vai nos mostrar em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que em Cristo, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus, toda sabedoria e conhecimento pode ser revelado a nós. Quantos creem nisso? Eu nunca vou me esquecer de uma conferência que eu participei. Fui convidado para ministrar em Nova York. E eu estava muito emocionado porque eu preguei numa igreja histórica, onde John Wesley, ele ministrava a palavra, era o pastor daquela comunidade, daquele lugar. E eu estava emocionado de estar ali, mas algo que me marcou foi uma palestra que eu ouvi, uma ministração de um irmão chamado Daniel Alfa. Ele era um cientista que trabalhou na década de 80 na NASA. E ele contou o testemunho dele naquela conferência. Aquilo me impactou muito, porque ele disse que em 86, teve aquele acidente da Challenger, lembra do ônibus espacial que explodiu? E naquela época ele trabalhava na NASA. E ele disse que todos os cientistas foram chamados, mais de 300 pessoas, e ninguém podia sair daquele lugar até que eles encontrassem o motivo, o porquê aquela nave espacial tinha explodido. E ele estava ali naquele grupo, e eles ficaram 42 dias trabalhando. 42 dias, ninguém saía daquele lugar. Ele disse, eu dormia no laboratório. E eu tinha um chefe, que ele era ateu confesso. E eu era conhecido ali na comunidade como cientista de Deus. Porque tudo que pediam para eu fazer, eu falava assim, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. E aí, esse meu chefe chegou para mim e disse assim, onde está o teu Deus agora? Ele tirou férias, ele foi passear. E aí ele disse que naquela hora daquele enfrentamento, a gente sentiu um calor assim, vindo dos pés, subindo pelo corpo inteiro. E ele falou assim, você vai ver, o meu Deus, até o final desse dia, vai trazer a solução para esse problema. E aí ele falou e virou as costas e falou, o que eu disse? Meu Deus, e agora? E aí foi para o laboratório e começou a orar, Deus agora traz uma resposta. Mas ele falou, eu senti que era algo de Deus, foi um ímpeto santo. E ele começou a orar, e enquanto estava orando, a Bíblia estava aberta em Êxodo capítulo 30. E lá falava dos componentes que o perfumista tinha que usar para fazer o incenso que ia ser usado na casa do Senhor, no tabernáculo. E quando ele está olhando ali, Deus fala com ele, está aí a resposta. Ele começa a ler as especiarias, os componentes, e manda trazer. E ele usa aqueles componentes para fazer um óleo que resolve o problema. E aí eles começam a fazer os testes com óleo. E aí ele começa a contar. Quando começa a dar certo, as pessoas começam a vibrar, a gritar. E tinha o costume lá, que quando o cientista descobria algo inovador, ele tinha o direito de fazer uma declaração, que era como se fosse um grito assim, e todos tinham que responder, tinham que fazer o mesmo. E depois de descobrir o problema, resolver aquele problema, ele disse assim, todos agora vão dizer comigo, glória a Deus, Jesus Cristo vive, Ele resolveu este problema. E ele disse, o ateu estava dizendo, glória a Deus. Ele disse, o ateu hoje não é ateu, eles sabem,
que em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você pode aplaudir ao Senhor. Quantos creem que isso é verdade? Você crê? Olha o que eu acabei de dizer. Todo conhecimento, se Deus resolve problema de espaçonave, o que é teu problema para Ele? Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas, pastor, como é que isso funciona na nossa vida? O que a Bíblia vai nos mostrar é que existem princípios de sabedoria, que quando colocamos em prática nas nossas vidas, a própria sabedoria de Deus trabalha em nosso favor. Quando colocamos, chamamos ela para dançar, e ela embala a nossa vida, nós recebemos recompensas de Deus. E se você ler o texto, não sei se você percebeu, quantas recompensas, tá? Quando colocamos princípios da sabedoria de Deus em prática, somos abençoados. Quantos querem abrir a porta da revelação de Deus? Quantos querem os conselhos do Senhor? Como é que a sabedoria de Deus trabalha para nós? Primeiro princípio, a palavra de Deus aplicada. Anota aí, aplique a palavra de Deus. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. O que a Bíblia está falando? Primeiro princípio, você quer que a sabedoria de Deus trabalhe para você? Pega os princípios da palavra de Deus e põe em prática. Aplique eles na sua vida. Existia uma oração que era muito conhecida entre o povo de Deus. Está lá em Deuteronômio, tá? No capítulo 6, que era Shema. O que era Shema? A palavra Shema significa ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E ela era uma oração famosa, tá? Jesus vai falar dela. Diz assim: ouve Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. O que a Bíblia está ensinando? Se você ler o capítulo todo, se você ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, você vai receber favor de Deus. E ele está falando: olha, inculca na cabeça dos teus filhos, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado na cama, quando estiver conversando com eles, ensina-os a aplicar a palavra de Deus de forma prática, que eles vão ser abençoados. Mas como é que a gente vive isso? Deixa eu explicar algo. Quantos querem que os seus filhos, quantos têm filhos aqui? Levante as mãos. Você quer que o seu filho seja abençoado? Ensina ele a aplicar a palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Esses dias as crianças estavam brigando lá em casa. Meus filhos são uma benção, né? Penny é maravilhoso, a Nina é uma artista, mas na minha casa as crianças brigam também. E eu estava ouvindo uma gritaria lá em cima. Eu falei: meu Deus. Aí chamei. Aí fui conversar, eles tinham um justificativo. Aí eu falei: para aí, senta aí, pega um papel e uma caneta. Quero ensinar algumas coisas para vocês, algumas regras aqui da nossa casa. E mandei eles desenharem depois. Primeira regra: nesta casa, nós não gritamos uns com os outros. Escreve aí. Nessa casa, não se grita com os outros. Tá bom? Pode repetir aí. Nessa casa, não tem gritaria. Aí eu falei: sabe por quê? Porque está escrito em Efésios: longe de vós, toda cólera, ira e gritaria. Eu falei: você já viu eu gritando com a mamãe? Não. Já viu a mamãe gritando comigo? Não. Por quê? Porque a gente se respeita. Nessa casa não tem gritaria. Aí eles tiveram que colocar lá o texto da Bíblia, Efésios 4:31. Aí, na hora que estavam brigando, começou um choro. Acontece isso na sua casa, só na minha, choram também. Os teus já estão grandes, né? Agora vai ter mais choro de madrugada, esse não tem o que fazer. E aí eu falei:
nessa casa a gente não chora por qualquer coisa. Nota aí, nessa casa a gente... Falei, por que não chora por qualquer coisa? Daí a Nina respondeu, porque as nossas lágrimas são preciosas para Jesus. Falei, ai filha, a mamãe me contou que tem um salmo. Falei, que salmo? Que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre, e Ele toma nota das nossas lágrimas. Eu falei, então imagina Jesus agora anotando assim, a Nina estava chorando porque não queria comer toda a comida. O Ben estava chorando porque ele queria ver o vídeo do futebol e a Nina queria ver dorama. Não pode isso. Escreve aí, a gente não chora por qualquer coisa, porque as nossas lágrimas são preciosas. Aí continuamos. Nessa casa, a gente obedece de primeira. Anota aí, Salmo 119, 60. Apresso-me em fazer os seus mandamentos. A gente tem que ter pressa para obedecer. Não fica enrolando. E aí eu fui falando de desperdício. A Bíblia diz em Provérbios que o irmão do negligente no trabalho, do preguiçoso, é o desperdiçador. Anota aí, nessa casa não tem desperdício. O que eu estava fazendo? Pegando a palavra de Deus e aplicando na prática. Porque se os meus filhos conhecerem e aplicarem a palavra de Deus no dia a dia, eles vão ser abençoados. Não adianta só compartilhar conhecimento, ele tem que estar relacionado à vida. Se você, presta atenção, ensinar os seus filhos a aplicar a palavra de Deus no dia a dia deles, eles vão ser prósperos e bem-sucedidos. Quantos querem isso? Quem quer chamar a sabedoria para dançar lá em casa? Eita, é isso que acontece. Mas não é só os nossos filhos que são abençoados. Eu estava lendo 1 Reis, eu estava tão impressionado como Elias era um homem tão usado por Deus. Ele orou e Deus fez parar de chover. Ele orou e Deus fez chover. Ele orou, fogo caiu do céu. Ele orava e as coisas aconteciam. Eu falei, Deus, eu quero isso aí, Pai. Qual que é o segredo? E aí eu comecei a ler a Bíblia e perguntando, Deus, eu queria ser usado por o Senhor. Quantos querem ser usados? Quer mesmo? Levante as duas mãos. Quem quer ser usado por Deus? Eu falei, Deus, eu queria. Qual que é a diferença? Por que Elias era usado? E aí eu comecei a ler de novo. E olha que interessante. Deus manda ele falar com o rei e dizer que vai parar de chover. Ele ouve e obedece. Para de chover. Aí Deus fala para ele, agora você vai se esconder em Querite, porque eu dei ordem aos corvos para te alimentarem. Ele ouve e obedece. Ele vai para Querite, o que acontece? Os corvos o alimentavam, traziam pão e carne, de manhã e no final da tarde. Aí Deus fala para ele assim, agora, o riacho tinha secado, de Querite, agora você vai para Sarepta, que era, sabe, a terra de quem? De Jezabel, da inimiga dele. E lá uma viúva, incrédula, estrangeira, vai te sustentar. Não faz sentido nenhum. A mulher mais pobre, estrangeira, não temente ao Senhor, eu mandei ela te sustentar. É muito interessante porque ela fala assim, quando ele pede pão, ela fala, o Senhor teu Deus é testemunha de que eu não tenho nada. O Deus dele. Olha que interessante. Aí ele faz o que? Ele ouve e obedece. Ele vai para a casa da viúva, o que acontece? Deus multiplica pão e azeite. Ei, preste atenção. Quantos querem ser usados? Aplique, ou escute e obedeça. Escute e obedeça. É assim. Eu tive o privilégio, esses dias, de trazer uma associação que dá treinamentos no mundo todo. É da Chicken Filé. Quantos conhecem esse restaurante? Tá? Ele é um dos fast food nos Estados Unidos que está crescendo assim de forma mais... os que mais cresceu nos Estados Unidos. E o fundador da Chicken Filé, ele é um homem de Deus. No domingo eles não abrem o restaurante. Ele fala, domingo é o dia do Senhor, então a gente não abre o restaurante. Tá? E está crescendo de uma maneira absurda. A filha desse homem foi missionária aqui no Brasil, e eles montaram uma associação para ajudar as lideranças de igrejas, de organizações religiosas, para abençoá-los. E eles vieram dar um treinamento. E eu achei interessante. Eles no treinamento vieram falar por que
que a Chicken Filé prosperou, cresceu. E eles falaram da cultura da empresa, os valores, que eram pilares da empresa. Eu fiquei impactado. Todos os valores eram princípios bíblicos. Tinha até o versículo embaixo. Eu lembro do primeiro: pense primeiro nos outros. E aí eles falavam como que eles aplicaram isso na organização e como que isso trouxe resultados abençoadores para eles. Ei, preste atenção no que eu estou dizendo. Se você aplicar os princípios da palavra de Deus no teu negócio, sim, na tua empresa, no teu trabalho, você vai ser bem-sucedido. Quantos creem nisso? Escute e obedeça. Escute e obedeça. Você está aplicando os princípios da palavra de Deus no teu dia a dia? Eu gosto daquele versículo em Tiago, que ele vai dizer, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí ele faz uma comparação, né? Quando a gente não aplica a palavra, a gente é como um homem que olha no espelho e vai embora e esquece da sua aparência. Aí o que isso representa? Quem acordou hoje cedo de manhã com o cabelo todo torto, assim, todo desarrumado, a cara inchada, né? Tem mulher que já acorda maquiada, pronta. Não, você gasta um tempo, o quê? Olhando no espelho. Por que o espelho que ele mostra? A tua situação, para você dar uma ajeitada, né? Aí está dizendo, quando a gente lê a palavra e não aplica, a gente é como um homem que olha no espelho, vê que o cabelo está despenteado, que a barba está mal feita, que a cara está inchada e não faz nada. Na verdade, quando a gente lê a palavra, ela revela quem nós somos. E às vezes a gente não gosta, porque ela mostra tantas imperfeições. Mas quando a gente lê a palavra e deixa ela mostrar, e não fecha, e não vai embora, e aplica na vida, nós somos abençoados por Deus. Quem quer olhar no espelho da palavra, quer pôr a vida em ordem? Aleluia. Segundo princípio, eu vou falar de 4 princípios. Na verdade aqui tem 9, tá? Eu vou falar 2 agora de manhã e 2 à tarde e à noite. Agora tem culto às 5, né? Venha num dos cultos, você vai entender o final, até o final, tá? Segundo princípio, que faz a sabedoria de Deus trabalhar para a gente. Repete assim comigo: fidelidade. Fidelidade. Olha o que diz o versículo 3: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha que lindo. Olha para mim aqui. Você vai fazer isso. Então você vai ter o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quantos querem isso? Eu quero, né? Favor de Deus e dos homens e boa reputação. Qual que é o segundo princípio? Fidelidade. Amor e fidelidade. É interessante que a palavra amor aqui, ela pode ser traduzida por lealdade. Até algumas versões ela traduz assim, lealdade. O que é? É quando eu me mantenho fiel aos compromissos, aos votos que eu tenho com Deus durante o tempo. Fidelidade. E é tão interessante que ele é como se fosse uma escada. Ele fala assim: você vai pegar os valores da palavra, você vai aplicar na tua vida. Mas depois isso precisa, primeiro você conhece, depois você aplica, depois você continua aplicando. Fidelidade, lealdade. E aí ele usa assim, ele fala assim: vai ter que usar o teu compromisso com Deus, ele tem que ser como uma corrente que você põe em volta do pescoço. Quem é casado aqui? Você não carrega um anel que representa um compromisso de fidelidade para com alguém? Ele fala assim, em outras palavras, o compromisso que você tem com Deus tem que ser visível. É isso que ele está dizendo. É por isso que os judeus, eles tinham o hábito de usar filactérios. Alguns, o que era isso? Era uma caixinha com um versículo, que eles amarravam com uma tira de couro no braço ou na testa, para dizer assim: eu tenho um voto, um compromisso com Deus.
E aí Jesus vai falar assim, ó, não adianta você só ter o anel, a tira de couro amarrada, né? Se você não guardar o coração, né? Você precisa ser fiel. O apóstolo Paulo, eu gosto quando ele diz assim, não me amolem, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. O que ele está falando? A palavra estigmata, marcas, é cicatrizes. Ele está dizendo aqui, ó, eu tenho as marcas da minha fidelidade, elas são visíveis na minha história, no meu testemunho de vida. Quantos querem acessar os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Isso. Aplique a palavra de Deus na tua vida e se mantenha fiel. E aí você vai ter, sim, marcas na tua história, da tua fidelidade. E Deus vai te honrar. Eu não sei você, mas eu divido mais da minha vida. Eu tenho coragem de abrir mais, me abrir mais, de revelar mais sobre mim mesmo, as pessoas que eu confio. E é interessante, tem pessoas que ao longo do tempo elas vão me fazendo acreditar mais nelas. Acontece o mesmo com você? Com Deus é a mesma coisa. Se o Diogo for digno de confiança, e ele provou isso com as cicatrizes, com as marcas da vida, Deus vai revelar mais para ele. Funciona assim. Quem quer abrir a porta da revelação? Deus vai te revelar tesouros, se você for confiável, se você for leal. É isso que a Bíblia está ensinando. Agora, essa lealdade, ela precisa superar alguns testes, algumas provas. A primeira é o teste do tempo. Como assim, pastor? Quem aqui já se comprometeu a fazer regime, né? Fala assim, agora eu vou cuidar da minha saúde, eu vou comer direitinho, eu vou fazer exercício. Aí você começa bem, dura 1 mês, 2. Quando dá o 3º mês, você dá uma escorregada na feijoada no final de semana, aí quando você vê, você perde a mão, e para voltar demora. Acontece? Já aconteceu ou é só comigo? Levanta a mão, se tem mais... me senti melhor agora. O que aconteceu? A gente não resistiu ao teste do tempo. Às vezes, os compromissos com a palavra de Deus na nossa vida não resistem ao teste do tempo. Então, assim, eu vou na casa do Senhor toda semana, eu vou na cela, aí daqui a pouco, a gente abre o armário da vida e pega as roupas do velho homem e começa a usar a antiga maneira de viver, porque a gente não resiste aos testes do tempo. Eu acho muito bonita a história que a Bíblia conta em Jeremias 35 sobre os recabitas. Não sei quem lembra dessa história. Mas Deus manda a Jeremias, ele queria ensinar ao seu povo que eles tinham que ser fiéis ao longo do tempo. E ele então manda Jeremias chamar Jonadab, um dos descendentes lá de Recabe, e manda ele oferecer vinho para ele. E então Jeremias obedece, chama aquele homem, sua família, e serve vinho. E então ele diz, olha, nós não bebemos vinho. Por quê? Porque o nosso pai, Recabe, fez um voto com o Senhor, que nós e a nossa descendência não beberíamos vinho, e não compraríamos terra, viveríamos em tendas, e nós fazemos assim. E aí Jeremias vai lá e abençoa aquele homem, a sua casa. Por quê? Já tinham se passado 250 anos daquele voto. Mais de 10 gerações. E eles se mantiveram fiéis. E ele vai dizer assim, Jeremias vai dizer para eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que seus antepassados, Jonadab, ordenou, têm cumprido todas as suas instruções, e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. E aí, eles recebem bênção, em nome de Jesus. Preste atenção. Os valores da palavra, os teus compromissos com Deus têm resistido ao teste do tempo. Você quer ser bem-sucedido? Você tem que passar nessa prova. E aí o favor de Deus não vai cessar na sua casa. Segundo teste,
teste das provas, das dificuldades da vida. Muitos abandonam os compromissos quando as dificuldades chegam. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que é neste lugar que as manifestações de Deus acontecem. Tinha uma musiquinha que é baseada em João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O amor tem a ver com o cumprimento da palavra ao longo do tempo. Quando as dificuldades vêm e a gente se mantém fiel, Deus se manifesta a nós. Olha o exemplo de Daniel. Daniel chega numa terra como exilado, e ele tinha um voto com Deus. Ele comia verdura e tomava água. E aí ele chega e ele fica incomodado, porque o cardápio ali era outro na escola. As penás servia para eles vinho, carne. E ele tinha um voto com Deus. E aí ele chama as penás, chama o cozinheiro, fala: eu tenho um voto. Mas se vocês estiverem fracos, o rei vai brigar, vai pedir a minha cabeça. Nós temos um voto. Faz o teste, põe a prova durante 10 dias. Aí eles tomam água e comem verdura. E o que acontece? Deus os abençoa. Logo que em seguida, Deus não apenas os abençoa. O que acontece com Daniel? O rei tem um sonho que ninguém conseguia revelar, e Deus se manifesta a ele. Ele era digno de confiança. Então Deus abre a porta da revelação para Daniel. Você vai ver no final, capítulo 6, a história contada de Daniel. O que acontece? De novo, ele tinha um compromisso de oração. Ele é posto à prova. Ele se mantém fiel e é jogado na cova dos leões. Deus não apenas fecha a boca dos leões, mas Deus se manifesta a ele. Porque se você ler do capítulo 6 em diante, são revelações profundas de Deus, que são liberadas sobre a vida de Daniel. É só profecia, é só revelação. Por quê? Ele era digno de confiança. Ele passou no teste das dificuldades. Ei, quantos querem receber manifestações profundas da graça de Deus? Quantos querem receber revelações do alto? Se mantenha fiel na hora da adversidade. Se mantenha fiel na hora da crise. Se mantenha fiel aos seus compromissos. Quando os problemas batem a porta, e você vai ver Deus se manifestando, revelação do alto vai chegar para você. Último teste, o teste das bênçãos. Para mim esse é o mais difícil. Quantos homens de Deus abandonaram seus compromissos depois das bênçãos? Gideão, Salomão, podia fazer uma lista. Jesus cura 10, um só volta para agradecer. Sabe, muitos de nós falhamos, ou nos mantemos fiéis, não quando a adversidade vem. Parece que quando a adversidade vem, a gente às vezes abraça a fé e busca mais, mas a gente se acomoda quando as bênçãos chegam. Eu nunca me esqueço de um amigo. Ele estava comigo numa viagem que nós fizemos, e ele prosperou muito. A história dele era uma história bonita. Ele se converteu, começou a aplicar os princípios da palavra de Deus. Deus levantou um homem de Deus para financiar o projeto dele, e ele prosperou muito. E eu lembro, nós estávamos no carro, e ele falando assim para mim: Michel, explica melhor esse negócio do dízimo. Eu falei: você já sabe sobre essas coisas, Deus já te abençoou tanto. Eu falei: é porque agora eu ganho muito. Então assim, é muito recurso para devolver, né? Para dar para a igreja. Eu falei: cara, cuidado, você está flexibilizando valores. Tem gente que arranja cada desculpa. Eu li que era um imposto lá no Antigo Testamento. Jesus manda dar ao César o que é de César, irmão, e manda dar o dízimo e manda abençoar os outros.
Mas sabe o que me incomoda? A dona Silma, ela sustenta 8 missionários. Mas tem gente que Deus está fazendo transbordar, abençoou tanto. E na hora da bênção, ele tem dificuldade de obedecer. Quantos empresários criam organizações para fazer o bem, para não dar o dízimo? É muito bonito, mas não é dízimo. Sabe por quê? A gente tem dificuldade de ser fiel na hora que a bênção chega. A maioria dos casos de infidelidade no casamento é quando o cara está bem, não é quando ele está mal. A esposa cuidou, amparou, mas aí quando ele prospera, ele começa a achar que é alguma coisa, e daí começa a olhar para o lado. A gente faz a mesma coisa com Deus. Você começa a achar que foi você, que foi o teu entendimento, que foi o teu trabalho. Ei, se você prosperou, preste atenção, é porque as mãos de Deus estavam erguidas sobre você. Ele te fez prosperar. Na hora da bênção, não vire as costas para Deus. Seja fiel no pouco e no muito, e o favor de Deus não vai cessar na sua vida. Para de ser mesquinho em nome de Jesus. Para de controlar as bênçãos. Você pode viver das migalhas, elas são suficientes para nos sustentar. A mulher cirofenícia comeu das migalhas e foi satisfeita. Mas se Deus te colocou na mesa, não vire as costas para Ele. Nós muitas vezes somos como o filho esbanjador, o filho pródigo. Deus coloca um banquete e nós não somos agradecidos. Quantos querem passar nos testes da fidelidade? Eu quero. Se hoje você veio aqui e quer dizer: Deus, eu quero que a sabedoria trabalhe a meu favor, eu quero aplicar a Tua palavra na minha vida, eu quero ser fiel ao longo da minha história, eu quero ser fiel na hora das dificuldades e na hora das bênçãos também. Que o Senhor se agrade de mim. Se esse é o teu compromisso, o teu desejo, fique de pé no teu lugar, se apresente, fale: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aleluia. Feche seus olhos, estenda as mãos assim, fala: Deus, eu quero a Tua sabedoria. Peça a Ele. Deus, eu quero o conselho do Senhor na minha vida. Eu quero pôr em prática a Tua palavra. Senhor, eu quero me manter fiel. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus agora que o Senhor visite a Tua igreja e o Teu povo, que possamos ser achados fiéis, Pai. Que o nosso compromisso vá além de uma liturgia. Pai, não queremos ser como os fariseus que usavam símbolos no seu corpo, enrolavam a palavra de Deus no seu corpo, mas não viviam ela. Eu quero pedir, Pai, que quando as bênçãos vierem, nós possamos Te honrar com os nossos recursos, com a nossa vida, com o nosso coração, Pai. Eu quero pedir que possamos aplicar, ensinar os nossos filhos a aplicar a Tua palavra, aplicá-la nos negócios, no que fazemos. Eu quero pedir que o Senhor faça o Teu povo prosperar. Deus, que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam fartos, que eles sejam abençoados, porque quando deixamos a sabedoria de Deus nos guiar, o favor de Deus não cessa sobre nós. Faz assim, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu vou terminar já, mas antes de você sair, eu disse que a sabedoria é uma pessoa, não é verdade? Quantos creem nisso? Hoje eu queria te apresentar a sabedoria de Deus encarnada, Jesus. Quando a gente olha para Ele, a gente aprende como viver bem. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Quantos querem convidar a sabedoria para entrar na casa? Convide Jesus para entrar na tua vida, para ser o Senhor da tua vida. Isso que representa seguir a Jesus. Ele é o padrão, Ele é o modelo. Talvez o teu modelo sejam outros, mas não Cristo. Se você quer a sabedoria de Deus na tua vida, convide Jesus. Ele é a sabedoria de carne e osso. Siga Ele e você vai ser abençoado por Deus. Talvez tenha alguém hoje aqui que veio e quer tomar essa decisão. Eu quero olhar para Jesus e fazer dele a sabedoria na minha vida.
Se esse é o teu desejo, aonde você está? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Eu não vou pedir para vir aqui à frente, só levanta a mão assim, eu quero. Amém, 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 amém. Isso, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem várias pessoas. Assim, ó, feche teus olhos agora e faça a declaração com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a sabedoria de Deus encarnada. Eu quero seguir os Teus passos. Eu quero aprender a viver com o Senhor. Que a Tua bênção me alcance, que o Teu amor me sustente, que a Tua palavra seja o meu alicerce. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui hoje? Então vamos orar. Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada na terra. Faz assim, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Vá cantando louvores, exalte o nome do Senhor. Enquanto você sai, abençoe aos outros. Que Deus abençoe sua vida com graça e poder.